Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da UERJ 2025, é a questão número 1. A questão diz assim: em testes de impacto de automóveis é simulada a colisão de um veículo com uma parede em repouso. Considere que, em um desses testes, um veículo parte do repouso e atinge um obstáculo com velocidade de 54 km por hora. Até o impacto, o veículo percorre a distância de 0,75 metros, com taxa de aceleração constante. Nessas condições, determine em metros por segundo ao quadrado o valor da aceleração adquirida pelo veículo durante o impacto. Bom, pessoal, então aqui a gente já marcou algumas informações importantes, né? Vamos separar aqui no cantinho os dados do problema, tá? Para que a gente possa escolher, né, a melhor forma de desenvolver esse problema de cinemática, tá? Então, o veículo parte do repouso. Se ele parte do repouso, isso quer dizer que a minha velocidade inicial é igual a zero. Ele atinge, né, um obstáculo com velocidade de 54 km por hora. Ou seja, pessoal, quilômetros por hora não é medida no sistema internacional, tá? Para a gente encontrar essa aceleração em metros por segundo ao quadrado, a gente não pode trabalhar com essa velocidade na unidade quilômetros por hora. Por isso, a gente tem que realizar a conversão de medidas, tá? Para converter quilômetros por hora para metros por segundo, quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, a gente vai pegar o 54, vai dividir por 3,6. E isso aqui vai dar 15 metros por segundo. Tá bom? Então, convertemos quilômetros por hora para metros por segundo, né? Mas o que ele dá para a gente aqui? Ó? Até o impacto, o veículo percorre a distância, ou seja, um ΔS, uma distância de 0,75 metros, né? E ele quer saber o valor da aceleração. O comando da questão é: determine a aceleração adquirida pelo veículo. Então, pessoal, para isso a gente tem que pensar aqui, né, na melhor equação que trabalhe esses dados aqui, porque a gente tem uma questão aqui de movimento uniformemente variado, nós temos que utilizar as equações do movimento uniformemente variado. Existe mais de uma maneira de resolver, mas aqui eu vou mostrar para vocês, vamos fazer um rápido resumo da equação de Torricelli para o movimento uniformemente variado, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente tem que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, que é a distância. Pessoal, isso aqui é um print, tá? Do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem vestibulares, sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões, tá? O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse em conhecer, tá? Então, velocidade, pessoal, velocidade final ao quadrado é em metros por segundo, a velocidade inicial também em metros por segundo, tudo no sistema internacional. Daí a aceleração vai ter que estar em metros por segundo ao quadrado e a distância em metros, tá bom? Então, olha só, vamos retornar aqui baseado nisso. Então, eu tenho que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Pessoal, essa equação aqui, ela é muito útil quando se fala em aceleração, distância e velocidade, tá? Quando a gente envolve tempo, é melhor usar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, que é a função horária dos espaços, V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade, tá? Mas quando não usa tempo, essa daqui é melhor para se trabalhar, tá bom? Então, velocidade é 15, velocidade final ao quadrado, já convertida para metros por segundo, velocidade inicial é 0, 2 vezes a aceleração, que eu quero descobrir, vezes ΔS, que é 0,75, tá? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. 0 ao quadrado é 0. Vou botar aqui. Mais 2 vezes 0,75 vai ser 1,5A, tá?
Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, A vai ser igual a 225 dividido para 1,5. A vai ser igual a 150 metros por segundo ao quadrado. Bom, vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 2. A questão diz assim: o halo solar, um anel de luz que se forma ao redor do Sol, é um fenômeno óptico que ocorre quando os cristais de gelo com forma hexagonal e localizados nas nuvens da troposfera são atravessados pela luz solar. Aqui, de desenho, né? Esquemático. Admita que um feixe de luz branca, tá aqui, incide sobre uma superfície de um desses cristais, que é formado de gelo, como ele falou, formando um ângulo θi, ou seja, um ângulo incidente, né? Admita também que um dos raios dispersados no interior do cristal, a partir desse feixe, é refratado, formando um ângulo θr de 22 graus, cujo seno é aproximadamente 0,4. Observe o esquema. Bom, pessoal, aqui é uma questão de refração da luz, tá? Vem aqui o feixe de luz branca, atravessa o cristal, que é feito de um material diferente, né? A gente tem aqui o ar, tem aqui o gelo. Então, quando esse feixe de luz branca atravessa o cristal de gelo, ele vai sofrer a refração, tá? Então, a gente aqui tem um ângulo incidente e um ângulo de refração. Então, ele fala pra gente que esse ângulo de refração é de 22 graus, tá? E ele fala pra gente o seno de 22 graus, tá? Então, se vocês repararem lá no início da prova, por isso que é muito importante olhar lá no início da prova, a gente tem essa tabela aqui, pessoal, que fala pra gente o índice de refração do gelo. Tá aqui, ó. O índice de refração do gelo é 1,25 e o índice de refração do ar na troposfera é 1. Esses dados aqui vão ser importantes pra gente. Então, a prova nos dá as seguintes informações. Índice de refração do meio 1, vamos chamar o meio 1 ar, meio 2 o gelo, é 1. Índice de refração do meio 2, 1,25, que é o do gelo, tá? Não tem dimensão essas unidades, essas grandezas aqui do índice de refração. Temos o seno do ângulo refratado, que vale 0,4, né? E ele pergunta pra gente, calcule em graus o valor de θi, ou seja, precisamos descobrir o seno incidente para que a gente possa calcular em graus aí esse ângulo de incidência, tá? Então, pessoal, para isso, aqui tem um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibular, e sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, essa parte aqui é a parte de refração da luz que fala da lei de Snell, tá? A lei de Snell diz que o índice de refração do meio 1, tá? Onde o raio incide, tá vindo aqui um raio incidente, ele faz um ângulo com a normal, tá? Que é o índice de refração do meio 1, vezes o seno do ângulo incidente, vai ser igual ao índice de refração do meio 2, vezes o seno do ângulo refratado, tá? Que ele dá pra gente. Então, essa aqui vai ser a relação que nós vamos utilizar para resolver esse problema, tá? E ele ainda fala aqui pra gente as tabelinhas do seno, né? Então, vamos lá. Índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Índice de refração do meio incidente, no caso aqui o ar, é 1. Seno do ângulo incidente nós não temos, ele pediu para chamar de θi. Igual a índice de refração do meio 2, que ele nos dá, é 1,25, a prova nos dá lá na tabela, lá do início da prova, vezes o seno do ângulo refratado, que é 0,4, tá? Então, eu tenho que 1 vezes o seno de θi é seno de θi. 1,25 vezes 0,4 vai dar 0,5. Aí eu tenho que me perguntar, qual ângulo cujo seno é meio? Quem vai ser o meu θi? O meu θi vai ser igual ao arcseno de 0,5. É assim que a gente escreve, né? Como o 0,5 é um ângulo conhecido, eu tenho que me perguntar qual ângulo
cujo seno é meio, né? Então a gente volta aqui na tabela, a gente tem que o seno de 30 graus é 1/2, que é meio, então o ângulo é 30 graus. Então a gente pode já escrever aqui que θi igual a 30 graus. Caso fosse um ângulo que ele não desse para a gente na tabela, eu poderia deixar assim no final, tá bom? Uma questão discursiva. Então, a gente sabe que o ângulo cujo seno é meio é 30 graus, tá bom? Só lembrar da tabelinha lá dos ângulos, do seno, né, do cosseno. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 3. A questão diz assim: uma esfera maciça e homogênea, presa por um fio inextensível e de massa desprezível, encontra-se com a metade da sua superfície imersa em um recipiente com água, conforme mostra a figura. Considere as seguintes informações: massa da esfera, 0,8 kg, o volume da esfera, 6 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos, e a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Reparem que está tudo no sistema internacional, não precisamos fazer conversões. Determine em newtons, sistema internacional também, a intensidade da força de tensão no fio. Bom, pessoal, primeiro um problema clássico de empuxo, tá? Um problema clássico aí do teorema de Arquimedes. Então, a primeira coisa que faz é desenhar o diagrama de forças, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a caneta. A gente tem aqui, já que existe um fio, a gente tem uma chamada força de tração. A força de tração age sempre em direção ao centro do fio, ou seja, para cima, tá? O centro do fio. Então, tração, a gente tem a força-peso, sempre vertical, sentido para baixo. Já vou colocar os nomes. E temos também a força de empuxo, tá? A força de empuxo, ela é sempre vertical, sentido para cima, tá? Então, a gente tem aqui, vou colocar os nomes: peso, tração ou tensão e empuxo. Tá? Então essas aqui são as forças que estão agindo sobre o corpo. Tá? A gente vai ter que resolver por força resultante, né? Então ele fala assim que ela encontra-se com metade de sua superfície imersa, tá? Então isso é importante porque a gente vai analisar a equação do empuxo e vai fazer essas observações, tá? Então aqui eu tenho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui seria interessante, pessoal, que ele tivesse falado pra gente que ele encontra-se numa situação de equilíbrio, tá? Mas aqui a gente pode supor que esteja. Então, se o corpo está em equilíbrio, nessa situação que ele está pela metade dentro da água, a força resultante é igual a 0, tá? Então, isso quer dizer que o somatório de todas as forças, olha só, se eu somar todas as forças vetorialmente falando, isso vai ter que dar 0. Toda vez que eu coloco a setinha em cima, pessoal, quer dizer que eu estou analisando vetorialmente. Quando eu tirar, eu vou analisar de forma escalar. Aí eu posso analisar quem está a favor, quem está contra, tá bom? Então vamos lá. A força resultante é 0. Tenho duas forças para cima e uma para baixo. Então eu vou considerar as forças que estão para cima as positivas. Tração, não tem mais setinha, mais empuxo. Quem está contra, negativo. Eu gostaria de escrever que o peso é igual ao empuxo mais a tração, para poder ficar em situação de equilíbrio. Peso, tudo que está para baixo tem que ser igual a tudo que está para cima. Pode também, não precisa fazer essa análise se você não quiser, tá? Estou mostrando como seria a análise física, tá? O passo a passo. Então, passo para cá diminuindo, peso igual a tração mais empuxo. Tá vendo que eu cheguei na mesma conclusão que essa? Tudo que está para baixo está igual a tudo que está para cima. Mas assim, mostra para a banca que você, né, tem o conhecimento em relação à força resultante, análise vetorial, né? É interessante, tá? Mas faça como você achar melhor, só não deixa de fazer. Então vamos lá. Peso, pessoal. Peso, equação do peso é massa vezes a gravidade, né? Então, a massa é 0,8. A gravidade, ele dá lá no início do problema, que é da Terra, é 10. Peso vai ser igual a 8 newtons. Então, eu já tenho aqui o valor do peso para colocar aqui. Tração eu estou buscando. Agora, o que vai pegar aqui mais é a equação do empuxo, tá? Empuxo. Para isso, vamos fazer aqui uma rápida revisão do conceito de empuxo, tá, pessoal? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos
conteúdos de física completo para Enem vestibulares, tá? Conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, esse print aqui em específico é do Teorema de Arquimedes em relação ao empuxo. Então, o empuxo é dado pela densidade do líquido vezes o volume do fluido deslocado, tá? Vezes a gravidade. Então, eu tenho que considerar o que está submerso, tá? Então, isso aqui é importante, porque ele fala que só a metade que está submersa. Então, a densidade do líquido eu tenho, o volume submerso eu posso dar uma olhadinha lá e calcular, vezes a gravidade, tá? Então, vamos voltar para dar continuidade. Empuxo igual a D, densidade do líquido. Muito aluno confunde, acha que é a densidade do corpo, mas não é a do líquido, tá? Vezes o volume do fluido deslocado, vezes a gravidade. Então, o empuxo vai ser igual. Vou fazer aqui no cantinho, que depois eu jogo só os valores. Densidade do líquido é 1000, ele fala pra gente a densidade da água. Volume deslocado, pessoal, olha só. O volume da esfera total é 6 vezes 10 a menos 5, só que ele fala que só a metade que está de sua superfície imersa, tá? Então, o volume do fluido deslocado vai ser o 6 vezes 10 a menos 5, dividido por 2, porque é a metade, tá? Metade. 3 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos é o valor do volume do fluido deslocado. Então, esse é o valor que eu vou colocar aqui. Se você colocar 6 vezes 10 a menos 5, vai estar errado. Você vai considerar que a esfera está toda submersa. Vezes 10, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma regrinha, né? Eu vou repetir o número, repetir a base e somar os expoentes. Aqui eu tenho 10 ao cubo, ou seja, 10 elevado a 3. Vou escrever aqui. 10 a 3, vezes 3, vezes 10 a menos 5, vezes 10. Então, 3 mais menos 5, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Empuxo vai ser igual a 0,3 newton. Prontinho. Então, agora eu tenho aqui os valores do meu peso e do empuxo. Só jogar na equação aqui, ó. Só jogar aqui. Peso é 8. Tração eu quero descobrir, o empuxo 0,3 newtons. Então, tração vai ser igual a 8 menos 0,3, tração igual a 7,7 newtons. Prontinho, problema finalizado. Ah, eu quero abrir as equações aqui e não fazer separado, sem problemas, tá? Pode fazer também. Eu acho que fica até melhor, mas eu fiz separado para ficar passo a passo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 4. A questão diz assim: o sistema de recuperação de energia cinética é um dispositivo de freios regenerativos utilizado em carros elétricos. Por meio desse dispositivo, parte da energia cinética gerada pelo motor elétrico é recuperada em forma de calor, devido à desaceleração do veículo provocada pelo acionamento dos freios. O calor, por sua vez, é transformado em energia elétrica que é armazenada na bateria desses veículos. Considere um estudo em que uma equipe de engenheiros construiu um pequeno carro elétrico equipado com um sistema de recuperação de energia cinética. Observe no gráfico os valores absolutos de potência em quilowatts em função do tempo, que está em minutos, encontrados pela equipe. Determine em quilojoules a quantidade de energia cinética armazenada pelo sistema no intervalo de 0 a 30 minutos. Tá? Então, pessoal, reparem que aqui está começando em 5 minutos, né? E vai até 30. Um gráfico potência por tempo. Vamos dar uma olhadinha no conceito importante aqui, tá, pessoal? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Sempre conteúdos de física completo para Enem, vestibulares, conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Resumo de física completo do ensino médio, desde cinemática até física moderna. Bom, pessoal, é o seguinte. Então, eu tenho que potência é igual a energia sobre tempo. Se eu multiplicar cruzado, eu tenho que potência é igual a energia sobre tempo. Se eu multiplico cruzado, a energia é igual a potência vezes o tempo. Então, isso quer dizer que num gráfico
potência versus tempo, a área desse gráfico, quando a potência está variando, né? Quando a potência está variando aqui com o tempo, a área desse gráfico é igual à energia. A gente tem outros casos que a gente encontra a área, por exemplo, um gráfico, exemplo, tá, pessoal? Força por tempo. O que é força versus tempo? Força vezes tempo é impulso. Isso quer dizer que a área desse gráfico vai ser igual ao impulso. Então, tem algumas situações na física que a gente, procurando a área sob a curva do gráfico, a gente consegue encontrar grandezas físicas. Então, nesse caso aqui, potência versus tempo, a gente encontra energia. Tá? Então, nesse caso aqui, para a gente encontrar a energia cinética que ele está pedindo, basta encontrar a área sob a curva do gráfico. Com bastante atenção, por quê? A gente tem que respeitar as unidades do sistema internacional. Ele quer energia em quilojoule, ou seja, 1000 joules, né? Então, a potência tem que estar em watts. Já que ele está em kilowatts, vai facilitar, não tem problema. Mas o tempo lá está em minutos, mas ele, para poder sair em joule, tem que estar no sistema internacional segundos. Tá? Então, vamos retornar aqui. A gente já sabe que vai ter que trabalhar muita conversão. A UERJ tem muito isso, trabalhar conversões de medidas, tá? Então, o gráfico é potência versus tempo. Eu já sei que a área sobre a curva do gráfico é numericamente igual à minha energia, tá? Então, se eu achar a área do gráfico, eu vou encontrar a quantidade de energia cinética no tempo que ele está me pedindo, tá bom? Então, eu tenho aqui essa figura, que é o quê? Um trapézio, certo? Onde eu tenho base maior, eu tenho base menor, eu tenho altura, tá? Então, isso aqui é um trapézio, onde eu vou usar base maior, base menor e altura. Base maior, base menor e altura. Se eu sei que a área é numericamente igual à energia, então eu vou achar a área aqui. Área numericamente igual à energia. Então eu vou ter que a energia vai ser igual à base maior mais a base menor, que é a área do gráfico do trapézio, vezes a altura dividido por 2, tá? Agora é a questão. Quem vai ser a minha base maior? A minha base maior vai de 5 até 30, ou seja, 30 menos 5, 25 minutos. Lembra que eu falei lá que a gente não pode trabalhar um minuto para poder encontrar a energia cinética em joule? A gente tem que converter para segundo. Aí eu sei que 1 minuto é 60 segundos. Então, 25 minutos é só multiplicar por 60. Eu vou ter que a base maior vai ser 25 vezes 60, que vai dar 1.500 segundos. Quem vai ser a minha base menor? Minha base menor vai daqui até aqui, ou seja, de 10 até 20. Então, 20 menos 10 é minha base menor. 20 menos 10 vai dar 10 minutos. Preciso converter para segundo, multiplico por 60, minha base menor vai ser 600 segundos. Então, beleza, agora eu já converti as bases para segundo, a altura está em quilowatt, então perfeito, porque ele está pedindo em quilojoule, o K aparecendo aqui. Então, eu não preciso abrir esse prefixo, posso deixar o K e está tudo certo. Vamos lá. Energia, vamos botar tudo já no sistema internacional. Quem é a base maior? 1.500. Quem é a base menor? 600. Quem é a altura? Daqui até aqui, 12. Dividido por 2. Então, eu tenho 1.500 mais 600 vai ser 2.100, vezes 12 sobre 2. 2.100 vezes 12 vai dar 25.200, dividido por 2. Energia vai ser igual a 12.600, olha a unidade, quilojoules. Por que o quilojoules? Porque o 12 é kilowatts, tá? Então, o prefixo quilo continuou aqui, tá? Foi acompanhando, ó, 12K, aí ficou o K, tá bom? Então, em nenhum momento o K saiu aqui do lado do 12, tá?
Cá, pessoal, esse casinho aqui, ele é 1000, vale 1000, 10 ao cubo, tá? Então quer dizer 1000 watts, 12.000 watts. Eu poderia botar aqui 12.000, mas eu só não abri porque ele já pediu em quilojoule. Se ele pedisse em joule, eu teria que ter aberto aqui para 12.000, tá bom? Fiquem atentos aí. Então vou marcar para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 5. A questão diz assim: recentemente, a Agência Espacial Europeia divulgou uma fotografia capturada pelo Solar Orbiter com a melhor resolução obtida até o momento da superfície solar. Segundo especialistas, essa espaçonave captura imagens do Sol emitindo ondas eletromagnéticas na faixa do ultravioleta que se propagam no vácuo com rapidez c e retornam à sonda após serem refletidas na superfície solar. Considere que a onda emitida pela espaçonave retorna à sonda após 500 segundos, admitindo c, velocidade da luz, 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Calcule a distância em milhões de quilômetros da espaçonave até a superfície solar. Bom, pessoal, aqui é o seguinte: questão simples de velocidade média, movimento uniforme, tá? Mas a questão é aqui, por exemplo, tá a sonda aqui. Se vocês esquecerem de fazer esse detalhezinho que vai complicar. Aqui o Sol. Aí ele fala que ele vai emitir, né, as ondas eletromagnéticas, vamos desenhar. Aí elas vão bater lá e vão refletir de volta. Então isso quer dizer o quê? Que da sonda até o Sol tem uma distância x. E do Sol até a sonda, que é a volta, tem outra distância x, tá? Tem que tomar cuidado que esses 500 segundos é o tempo de ida e volta, tá? Muito cuidado com isso, tá bom? Então, é o seguinte, vamos relembrar aqui o conceito de velocidade média, que é o que nós vamos usar nessa equação. Tá bom, pessoal? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem vestibulares, conceitos resumidos, equações, unidades de medidas, conversões. O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Bom, pessoal, aqui a gente vai utilizar a equação da velocidade média. Velocidade média igual a distância sobre o tempo. Aqui estão todas as unidades no sistema internacional. A velocidade em metros por segundo, a distância em metros e o tempo em segundos. Mas nós podemos também utilizar a velocidade em quilômetros por hora, a distância em quilômetros, o tempo em hora, desde que a gente respeite as unidades, para que elas estejam de acordo, tá tudo certo, tá? Então essa equação nós vamos utilizar para resolver esse problema. Então velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade que ele dá para a gente, né, a rapidez c, é de 3 vezes 10 à quinta. Quilômetros por segundo. Então, isso quer dizer que o meu ΔS tem que estar em quilômetros e o meu ΔT em segundos, tá bom? A gente tem que respeitar as unidades. Então, o meu ΔS é o quê? Esse 500 segundos, como eu falei, ó, considere a onda emitida pela espaçonave, retorna à sonda após 500 segundos, ou seja, é o tempo de ida e volta, ou seja, x mais x, ΔS total é x mais x, que é igual a 2x, tá? 2x dividido por ΔT, que são os 500 segundos. Problema clássico, tá, pessoal? Cai muito esse tipo de problema. Vamos multiplicar cruzado. Então, eu vou escrever o 500 como 5 vezes 10 ao quadrado. 2x igual a 3 vezes 10 à quinta, vezes 5 vezes 10 ao quadrado. 2x vai ser igual a 3 vezes 5, 15 vezes 10 elevado a 5 mais 2, 7. X vai ser igual a 15 vezes 10 à sétima sobre 2. X vai ser igual a 7,5, né, vezes 10 elevada a 7 quilômetros, que é o que a gente estava trabalhando, tá? Então, vão ser 75, ele quer em milhões de quilômetros, né? Então, X vai ser igual a 75 milhões de quilômetros.
Aí é só puxar uma vírgula para cá, né? Aí vai ficar 10 à sexta, 75 milhões de quilômetros, tá? Se você quiser botar 75 vezes 10 à sexta, também pode, tá bom? Eu vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Só outra coisa, eu não lembrava de fazer isso aqui, a distância de ida e volta. Eu não queria botar 2x aqui na equação, não tinha problema, você podia resolver com ΔS, você ia achar 15 vezes 10 à sétima, mas não poderia esquecer de dividir por 2 no final, por causa da questão, considerando o tempo de ida e volta, tá bom? No final você só não poderia esquecer de dividir por 2, caso você não queira fazer direto na equação, tá? Caso você não tenha enxergado essa parte. Tá? Agora você vai saber que quando a gente trabalha problemas de ondas refletidas, né, ida e volta, a gente geralmente usa a equação da velocidade média e tem que considerar a distância de ida mais a distância de volta. Tá bom, pessoal? É isso, é o número 6. A questão diz assim: para resgatar uma onça com massa de 80 quilos, está aqui o animal, presa em um fosso, um grupo se aproxima usando uma caminhonete com massa de 3.000 quilos e aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. O animal é sedado e conectado a um cabo inextensível e de massa desprezível. Para içar a onça do fosso, o grupo aciona o guincho da caminhonete, que opera com velocidade constante, ou seja, força resultante igual a zero, permitindo que o movimento ocorra apenas no eixo vertical. Observe a ilustração do resgate a seguir. Considere que o coeficiente de atrito dinâmico entre as rodas do carro e o solo é 0,3. Admita ainda que o cabo suporta uma tensão máxima de 1.000 newtons e que não há atrito entre a polia e o cabo. Agora vamos para o comando da questão. Calcule em newtons a intensidade da força exercida pela caminhonete ao se aproximar da região do resgate. Calcule em newtons também a intensidade da tensão do cabo e, em seguida, indique se o resgate será possível, justificando a sua resposta. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, uma questão de força resultante, tá? A gente vai fazer o diagrama de forças na caminhonete, vai fazer o diagrama de forças aqui na onça e no cabo e vamos fazer as análises devagar, tá? Para isso a gente vai ter que relembrar aqui, pessoal, o conceito, né, de atrito, tá? De força de atrito, porque ele fala que existe um coeficiente de atrito entre as rodas e o solo. Então, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibular e sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões, tá? O link tá fixo nos comentários, caso você tenha interesse em conhecer. Esse aqui é um print, pessoal, da força de atrito cinético ou dinâmico, tá? Então, a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. E se o corpo estiver na horizontal, como é o caso que a gente está trabalhando aqui, a caminhonete está sobre o solo, o peso é igual à força normal, tá? A força normal é uma força perpendicular à superfície, então eu tenho que o peso é igual a normal. Então o coeficiente de atrito, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a força peso. Lembrando que a força peso é massa vezes gravidade, tá? Então são alguns conceitos importantes que a gente vai utilizar para resolver essa questão aqui. Vou começar desenhando as forças, tá bom? Desenhar aqui, pessoal, não leva em consideração muitas dimensões aqui não, tá? A gente vai analisar o sentido, esse caminhão tá vindo para cá acelerado, tá? Ele tem uma força do caminhão, que é o que ele quer que a gente ache, vou desenhar ela aqui. Então não repare o tamanho do vetor não, é só mesmo uma demonstração para a gente poder depois aplicar a força resultante. A gente tem também aqui na vertical o peso da onça, e ele fala que o guindaste vai subir com velocidade constante. Então, isso quer dizer que aqui na vertical a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então, calma que eu vou escrever isso tudo aqui. A gente tem a força de tração devido à corda, né? Então, aqui a gente tem o peso da onça e a gente tem aqui a tração na corda. Então, esse movimento vertical é independente desse horizontal, tá, pessoal? Então, a gente tem que resolver em duas etapas. Primeiro, vamos descobrir essa força do caminhão que ele está querendo que a gente descubra, a força exercida pela caminhonete ao se aproximar da região do resgate, tá? Porque ele aproxima com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, aqui o movimento é uniformemente variado. E ele fala que ao acionar o sistema de guincho, que vai acontecer depois, né?
a velocidade é constante, ou seja, aceleração é igual a zero, força resultante igual a zero, o movimento é uniforme, tá? Então, esse movimento é independente desse aqui, tá? Então, vamos fazer isso separado. Então, primeiro caso, vamos fazer no caso do movimento uniformemente variado, tá? Então, aqui primeiro com o caminhão. Então, pessoal, eu sei que a minha força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração, tá bom? Então, eu tenho que a força resultante é o somatório de todas as forças. Então, eu tenho na horizontal aqui se aproximando a força do caminhão e a força de atrito, só que uma está contrária à outra. Então, como o caminhão está se dirigindo para frente, eu vou usar quem está a favor da aceleração positivo e quem está contra negativo. Então, a força do caminhão menos a força de atrito, porque a gente analisa os vetores opostos, né? Igual a massa vezes a aceleração, massa do caminhão vezes a aceleração. Cuidado para não confundir. Então, a força do caminhão menos o coeficiente de atrito vezes a normal, que lembra que a gente viu ali, é igual a massa do caminhão vezes a aceleração. Vamos ver aqui quem vai ser a força normal. A gente tem peso agindo para baixo e normal agindo para cima, na horizontal. Então, o peso é igual à força normal. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser a massa do caminhão, 3.000 vezes 10. O meu peso vai ser 30.000 newtons, que é igual à minha força normal, tá? Então, é esse valor aqui que eu vou jogar aqui, tá bom? Então, eu sei que a minha força do caminhão menos o coeficiente de atrito, que é 0,3, vezes a minha força normal, que é 30.000, vai ser igual a massa do caminhão, que é 3.000, vezes a aceleração do caminhão, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a força do caminhão menos 0,3 vezes 30.000 vai dar 9.000. Igual a 3.000. 3.000 vezes 1 é 3.000. Vai passar para lá somando. Quem está menos vai para lá somando. 3.000 mais 9.000. Então, a força do caminhão vai ser 12.000 newtons. Fizemos a primeira etapa do problema, tá, pessoal? Ele pede mais duas para a gente. Marcar aqui e vou separar. As outras são bem rapidinhas, tá? Então, vamos lá. A segunda, ele fala assim: calcule também a intensidade da tensão no cabo, tá? Olha só aqui nesse caso. Lembra que eu falei que a aceleração é zero porque a velocidade é constante? Então, agora a gente vai para o segundo caso do movimento uniforme. Então, isso quer dizer que a força resultante é igual a zero. Ou seja, isso quer dizer que o peso é igual à tração. Eu queria escrever mais devagarzinho. Você pode escrever assim, ó. Peso menos tração igual a zero. Peso igual a tração, porque eles são opostos, né? Então, peso igual a tração. Tá? Então, isso aqui é uma situação de equilíbrio, né? Peso igual a tração. O peso é peso de quem? Não é o peso do caminhão, é o peso da onça. Se peso é igual da onça, é igual a massa da onça vezes a gravidade. Então, o peso da onça vai ser os 80 quilos vezes a gravidade, que é 800 newtons. Então, a minha tração vai ser de 800 newtons. Então, ele pergunta aqui, beleza, já achamos a tensão no cabo. Aí ele fala assim: indique se o resgate será possível e justifique a sua resposta. Bom, pessoal, nesse caso, o resgate vai ser possível, tá? Porque a força de tração, ela é menor do que 1.000 newtons, né? Se fosse maior, não haveria o rompimento do cabo, né? Então, você pode justificar, vou justificar aqui, ó. O resgate será possível pois a tração é menor que 1.000 newtons. Aí, sendo assim, o cabo não vai se romper. Sendo assim, o cabo não vai se romper.
Pessoal, escrever na mesa digitalizadora é muito ruim, é melhor fazer conta, tá? Então não reparem a minha letra, não. Montem a ideia de vocês aí, tá? Mostrem que o resgate vai ser possível, pois analisando a força resultante, no segundo caso aqui, analisando o peso da onça, a tração no cabo, a tração vai ser igual ao peso da onça, que é 800 newtons, sendo assim a tração vai ser menor que 1000 newtons, né, que é a tensão máxima que o cabo suporta, sendo assim o cabo não vai se romper e será possível fazer o resgate, tá bom? Marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 7. A questão diz assim: um grupo de especialistas simulou as propriedades mecânicas de uma teia de aranha por meio do impacto de um objeto que permanece totalmente preso a uma teia artificial após uma colisão. Como resultado, obteve-se o gráfico a seguir, que representa a variação da intensidade da força em newtons em função do tempo em segundos. Calcule em newtons segundo o impulso da força produzido pelo impacto do objeto na teia artificial no intervalo de 0 a 0,25 segundos. Indique ainda qual tipo de colisão entre o objeto e a teia, justificando a sua resposta. Bom, pessoal, aqui a gente tem que relembrar o conceito de impulso, né? Então, pessoal, esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibular, e sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Bom, pessoal, a definição de impulso é impulso em newtons vezes segundo é igual a força em newtons vezes segundo, tá bom? Então, a própria unidade que ele fala para a gente, mesmo que você não lembrasse da fórmula, a gente já conseguiria definir por aqui. Lembrando também que a área do gráfico força versus tempo é numericamente igual ao impulso. Tá? Então, como o impulso é força vezes tempo, a área do gráfico força versus tempo é numericamente igual ao impulso. Então, se eu calcular a área dessa figura aqui, eu vou ter o meu impulso, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, nessa região aqui, olha só, impulso não é força vezes o tempo? Aqui o tempo é zero, olha só, o tempo é zero nessa região aqui, porque ele quer de 0 a 0,25 segundos, mas nessa região o tempo é zero, então o impulso é zero nessa região. Então eu tenho que focar nessa região aqui. Pessoal, é sempre da reta até a linha de base, a linha do eixo X. Então, isso quer dizer que eu tenho que encontrar a área dessa figura aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Vou descer até a linha de base, vou descer até a linha de base. Muita gente acaba errando a área aqui, porque vai procurar áreas que não são, né? É essa área aqui que eu tenho que procurar, tá? Então, a área num gráfico força versus tempo, é numericamente igual ao impulso. Então, se eu encontrar a área desse retângulo, que é base vezes altura, eu vou encontrar o meu impulso em newtons vezes segundos, tá bom? Então, vamos lá. A área é numericamente igual ao impulso. Então, o impulso vai ser igual a base vezes a altura. A base vai de 0,20 a 0,5. Vamos fazer aqui. 0,20, de 0,5 a 0,20. Então, eu vou ter que a minha base vai ser 0,20 menos 0,5, que vai dar 0,15 segundos. Essa é a minha base, tá? Base. A minha altura é essa parte toda aqui, que é 4 vezes... Olha só, pessoal, a força está sendo multiplicada por 10 a menos 3, não posso deixar de colocar aqui. Então, é 4, de 0 a 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, a minha base é 0,15 e a minha altura é 4 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Então, o meu impulso, 4 vezes 0,15... vai dar 0,6 vezes 10 elevado a menos 3 newtons vezes segundo. Posso melhorar, se você quiser escrever assim, ó, 6 vezes 10 a menos 4, puxar uma casa para cá e ficar menos 4, não tem problema, podia parar aqui também, tá bom?
Então, finalizamos aqui o nosso cálculo, mas não acabamos o problema porque ele faz duas perguntas aqui nessa. É muito importante que a UERJ ela acaba cobrando o mesmo problema e não coloca A, B e C, então fiquem atentos, tá? Ele pergunta assim, qual vai ser o tipo de colisão entre o objeto e a teia? Bom, pessoal, a gente tem três tipos de colisão. A colisão perfeitamente elástica, a colisão parcialmente elástica e a colisão inelástica, tá? Então, aí a gente analisa a conservação da energia cinética. Existe conservação da quantidade de movimento nos três casos, mas nesse caso não é necessário nada disso. Olha só, ele fala aqui, ó, que por meio do impacto de um objeto permanece totalmente preso. Se permanece totalmente preso, pessoal, quer dizer que a colisão é inelástica. Isso é uma característica da colisão inelástica, tá? Pois o inseto fica grudado à teia após a colisão. Então, por exemplo, se eu tenho a colisão de dois veículos e esses veículos antes estavam se movendo separados, aí colidiram e permaneceram se movendo juntos, isso é um tipo de colisão inelástica. Permaneceu junto após a colisão é uma característica da colisão inelástica, tá bom? Então, nesse caso aí, era só citar isso mesmo, porque o inseto ficou grudado na teia após a colisão. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 8. A questão diz assim. Ganimedes, a maior lua de Júpiter e do Sistema Solar, é de grande interesse astrobiológico em função do seu oceano subterrâneo, localizado abaixo de sua crosta de gelo, que está coberta por uma fina camada de oxigênio. Considere que a massa dessa lua corresponda a 0,02 massas terrestres e o seu raio 0,4 raios terrestres. Admita ainda que a gravidade superficial da Terra seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, calcule em metros por segundo ao quadrado a gravidade superficial em Ganimedes. Bom, pessoal, para isso a gente teria que relembrar, né, a equação da aceleração da gravidade nos pontos da superfície terrestre ou de qualquer outra superfície também a gente pode utilizar essa equação, tá? Então, a aceleração da gravidade é igual ao G maiúsculo, tá? Que é 6,67 vezes 10 a menos 11, que é chamada de constante de gravitação universal, m é a massa do corpo e r é o raio, tá bom? Então, pessoal, com essas informações é possível a gente calcular, comparar a gravidade da Terra para a gente poder encontrar a gravidade lá em Ganimedes usando essa mesma equação, tá bom? Bom, pessoal, só lembrando que esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Que são conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse em conhecer. Então, vamos voltar aqui. A gente vai utilizar essa equação para resolver. Então, primeiro a gente vai trabalhar com a Terra, tá? Que ele nos dá aqui também. Vamos fazer com os dois, tá? Ganimedes e a Terra. Vamos começar com a Terra. Então, eu sei que a aceleração da gravidade é a constante G vezes a massa terrestre sobre o raio terrestre. Não é isso? Ao quadrado. Então, eu sei que a gravidade terrestre vai ser, que é 10, não é isso? Gravidade terrestre, que vale 10, vai ser igual ao G vezes a massa terrestre sobre o raio terrestre ao quadrado. Vamos guardar essa informação, tá? Vamos fazer agora com Ganimedes. Então, Ganimedes. Então, eu sei que a gravidade em Ganimedes vai ser igual a Gzão vezes a massa de Ganimedes dividido pelo raio de Ganimedes ao quadrado. Aí ele fala assim para mim aqui no problema, olha só os dados, que a massa da Lua, ou seja, a massa de Ganimedes, corresponde a 0,02 a massa terrestre, ou seja, a massa de Ganimedes é igual a 0,02 da massa terrestre, e que o raio de Ganymede é igual a 0,4 raios do raio terrestre. Então, essas informações nós vamos substituir aqui. Então, a G de Ganimedes vai ser igual a G vezes 0,02 mt sobre 0,4 RT ao quadrado. Então, vamos resolver isso aqui.
G de Ganymedes vai ser G vezes 0,02 mt, dividido por 0,4 ao quadrado, vai dar 0,16, vezes RT ao quadrado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reorganizar colocando letra perto de letra e número perto de número, tá bom? Assim que eu vou fazer. Vou continuar aqui, tá, pessoal? Coloquei aqui, vou continuar aqui para não ficar bagunçado. G de Ganymedes vai ser igual, vou colocar tudo que é número primeiro, 0,02 dividido para 0,16 vezes G vezes MT dividido por RT ao quadrado. Pessoal, quem é G, MT, RT quadrado? É 10. Tá vendo? Eu vou jogar esse valor aqui. Entenderam a ideia? Por isso que eu fiz a da Terra, só para fazer uma comparação. Então, isso quer dizer que o G de Ganymedes vai ser 0,02 sobre 0,16 vezes 10. Porque isso aqui vale 10, como nós fizemos aqui, que é a gravidade da Terra. Então, G de Ganymedes vai ser igual a 0,02 sobre 0,16. A gente pode simplificar isso aqui por o 0,02. Vou dividir 0,02 em cima e embaixo. Então, vai ficar 1 sobre 8 vezes 10. Porque 0,02 dividido para 0,02 dá 1. 0,16 dividido para 0,02 dá 8. Se você quiser fazer 0,02 vezes 10 depois dividir para 0,16, não tem problema, fica a seu critério. Então, 10 sobre 8. A gravidade em Ganymedes vai ser 1,25 metros por segundo ao quadrado. Finalizamos aí mais uma questão. Vou marcar para vocês tirarem o print. Aqui talvez o problema seria só lembrar essa equação da gravidade, né? Porque essa parte da gravitação universal que a gente trabalha, a lei da gravitação universal e as equações da gravidade, da velocidade de escape, da velocidade dos satélites, nem sempre é tão vista nos vestibulares, mas é importante você dar uma revisada aí, tem caído com frequência, tá bom, pessoal? É isso. Questão número 9. A questão diz assim: um ebulidor de resistência elétrica de 8 ohms conectado a uma fonte de tensão de 200 volts está imerso em um reservatório contendo 1000 gramas de água a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Sabe-se que toda a energia elétrica consumida pelo ebulidor é convertida em calor e que o calor específico da água é aproximadamente 4 joules por grama grau Celsius. Determine o intervalo de tempo em segundos em que o ebulidor deve permanecer ligado para que a água no reservatório seja aquecida até a temperatura de 50 graus Celsius. Bom, pessoal, então vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, tem muita informação no problema. Vamos colocar aqui os dados, tá? Para a gente depois saber com o que a gente vai trabalhar. Eu tenho aqui uma resistência elétrica de 8 ohms. Eu tenho aqui uma fonte de tensão V de 200 volts. Posso chamar de U também, tá? Está imerso em um reservatório contendo uma massa de 1000 gramas de água. Uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Ele fala que o calor específico da água é 4 joule por grama graus Celsius. E ele fala também que ela vai ser aquecida até uma temperatura final de 50 graus Celsius. O comando da questão me pede o intervalo de tempo em segundos para que o ebulidor permaneça ligado para que a água no reservatório seja aquecida. Bom, pessoal, a gente está falando aqui de aquecimento de água. Então, a gente está falando em quantidade de calor sensível, tá? A gente está falando aqui de aquecimento de água sem mudança de fase. Então, vou revisar esse conteúdo com vocês. A gente está falando aqui de um ebulidor com resistência elétrica e fonte de tensão. Se eu tenho resistência e fonte de tensão, eu consigo encontrar a potência desse ebulidor. A potência, ela está relacionada com o tempo e com a energia.
e energia em forma de calor é quantidade de calor sensível. Então vamos fazer uma rápida revisão aqui, pessoal. Esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibular, e sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Olha só, ele fala pra gente que ele quer encontrar um intervalo de tempo, certo? Ele quer encontrar, olha só, determina o intervalo de tempo em segundos e que o boiador deve permanecer ligado para que essa água nesse reservatório seja aquecida até 50 graus. Então, a relação que trabalha energia em forma de calor ou qualquer outra forma de energia com tempo e potência é essa aqui, potência igual a energia sobre tempo. Mas que energia seria essa? Ela está falando que ele é convertido em forma de calor, ou seja, a quantidade de calor sensível que é dada por mc delta θ, os alunos costumam chamar de que macete. Quantidade de calor sensível igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então essa aqui é a minha energia. E como eu vou encontrar a potência do ebulidor? Ele me dá a tensão e me dá a resistência. Então potência igual ao quadrado sobre R. Então isso quer dizer que eu vou ter que trabalhar essas três equações para conseguir resolver esse problema, tá? Então vamos lá. Eu tenho que primeiramente encontrar, potência igual a energia sobre o tempo, não é isso? Aí eu tenho que encontrar a minha potência e a minha energia. Então a potência, a minha energia vai ser a minha quantidade de calor sensível dividido pelo tempo. Então eu vou fazer aqui, vamos encontrar primeiro a potência. Potência é U ao quadrado sobre R. Então potência vai ser 200 ao quadrado dividido por 8. Então, a minha potência vai ser igual a 200 ao quadrado, vai dar 40.000. Dividido por 8, a minha potência vai ser igual a 5.000 watts. Então, eu já sei o valor da potência para jogar ali na equação. Agora, eu tenho que achar a minha energia. Vou fazer aqui no cantinho também. Quantidade de calor vai ser mc delta θ. Quantidade de calor vai ser igual a massa, que é 1.000, vezes o calor específico, que é 4, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então, eu vou ter 50 menos 20, que vai ser 30. Então, vezes 30. Então, a minha quantidade de calor sensível vai ser 120.000 joules. 4 vezes 3, 12. 1, 2, 3, 4 zeros. 120.000 joules. Porque o meu calor específico está em joule por grau Celsius. Então, a massa vai estar em grama e a temperatura em grau Celsius. Está tudo de acordo com as unidades. Então, ótimo, eu tenho a minha quantidade de calor e a potência. É só jogar na equação. 5.000 igual a 120.000 dividido por delta T. Multiplico cruzado, 5.000 delta T igual a 120.000. Posso cortar um pouco desses zeros, tem 3 aqui, 3 do lado de cá, então posso fazer isso. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, meu ΔT vai ser igual a 120 dividido para 5. Meu ΔT vai ser igual a 24 segundos. Prontinho. Finalizamos a questão. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Uma questão, pessoal, com 3 etapas, né? É importante colocar os dados no problema, no cantinho, quando tem muita informação, para que a gente possa ver, né, o que a gente vai utilizar. Por exemplo, desses aqui, esses 2 a gente utilizaria para achar potência. Nesses 3 aqui, nesses 4 aqui, a gente utilizaria para achar a quantidade de calor, que é a minha energia, né? E o comando da questão me pede um intervalo de tempo, né, para que o ebulidor permaneça ligado, até que a água no reservatório seja aquecida a 50 graus. Então tem que ser feito bem devagarzinho, passo a passo, tá bom? Questão clássica, cai muito, tá, pessoal? Essa daqui cai muito relacionada à quantidade de calor com a potência. Isso aqui, ele já quis dar uma incrementada no problema, mas ele poderia ter dado corrente, enfim, poderia ter variado um pouquinho mais aqui.
tá? Então, não deixem de revisar esses conceitos, que são muito importantes, tá bom, pessoal? É isso. Questão número 10. A questão diz assim: em um centro médico, para obter uma senha de atendimento, um paciente pressiona uma tela sensível ao toque e escolhe entre as opções consulta e exame. Essas telas são constituídas de um par de camadas condutoras e resistivas ao toque, separadas por uma fina camada de material isolante. O esquema a seguir ilustra o circuito elétrico composto por resistores idênticos R, de resistência elétrica igual a 1 kΩ, que é 1000 ohms, e uma fonte de tensão elétrica U, sendo A o ponto que representa a opção consulta. Deixa eu ver aqui, consulta. A. E B, a opção exame. Elabore um esquema do circuito elétrico considerando a escolha da opção exame, ou seja, a escolha da opção B. Em seguida, calcule em quiloohms a diferença entre as resistências equivalentes, olha só, a diferença entre as resistências equivalentes depois e antes da escolha do paciente, tá? Então, a gente está falando da opção exame, ou seja, está falando de B, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui como que ficaria esse circuito. Primeiro, vamos fazer com a situação antes, tá legal? Então, vamos lá. Primeiro, antes de escolher. O que acontece aqui, pessoal? Aqui é o polo positivo, maior, negativo. A corrente elétrica vai sair aqui, aqui chega no nó, vai descer por esses 3 resistores, vai continuar aqui, vai descer por esses 3 resistores. Isso aqui quer dizer que eu posso transformar esses 3 resistores que estão em série e esses 3 em série em um em paralelo, tá? Essa representação de resistor é assim, mas ela poderia estar representada por umas ondinhas também, tá? Às vezes é mais comum você encontrar desse tipo aqui, tá? Bom, pessoal, e para isso a gente tem que relembrar o conceito de resistores equivalentes, tá? Do circuito em paralelo, o resistor equivalente, tá, pessoal, é o produto pela soma dos resistores, tá? A gente vai reduzindo até chegar em um único resistor equivalente, tá? E no caso da série, é o somatório de todos os resistores. Então, muito importante você revisar circuitos, resistores em série, resistores em paralelo, porque isso cai com bastante frequência, tá? Então, o que acontece aqui? Quando a corrente 1, aqui é a corrente I, quando a corrente 1 e a corrente 2, quando a corrente 1 passa por esse resistor R, ele transforma tudo em uma única resistência de R mais R mais R, ou seja, 3R. E a mesma coisa vai acontecer com o I2. I2 vai passar por R. Então, ele vai transformar tudo em uma única resistência de 3R. Agora, essas duas resistências estão em paralelo, né? Porque elas já estavam aqui, né? Mas a gente transformou essas 3 que estavam em série em uma única e essas 3 estavam em série em uma única. Agora, vamos fazer com que esse circuito se torne um único com um único resistor, que é o resistor equivalente. Tá? Esses dois vão se transformar em um só. Para isso, a gente tem que usar o conceito do produto pela soma. Então, o resistor equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ele fala que cada resistor R possui 1 kΩ, então eu já vou substituir. Eu sei que esse 3R aqui, na verdade, vai ser 3 kΩ. E esse aqui também, 3 kΩ. Aí a gente vai descobrir aqui, eu vou jogar esses 3 kΩ aqui. Resistor equivalente vai ser igual a 3 vezes 3 sobre... Depois a gente bota o quilo lá no final, tá? 3 mais 3. Resistor equivalente vai ser igual a 3 vezes 3, 9 sobre 6. 9 dividido para 6 vai dar 1,5 kΩ. Tá? Então, isso quer dizer que esse resistor equivalente aqui vai ser 1,5 kΩ. Então, achamos para a situação de antes, tá? Marcar aqui. Agora, nós vamos fazer para a situação de depois. Segunda situação, de depois. Quando ele apertar o botão B. Quando ele apertar o botão B.
tá bom? Então, o que que vai ficar? Ele vai apertar o botão B, então a gente vai ter agora, ó, lá vem a corrente. Aí chegou no nó, ela vai se dividir, certo? Aqui, ó, pessoal. Agora a gente vai ter isso aqui, ó, porque vai ter que fechar aqui, né? Aqui agora a gente vai ter esses dois em série, esses dois em série e esse aqui. Aí a gente vai transformar eles em um só e depois que ele vai ficar em série com esse daqui. Vou fazer aqui para vocês. Agora a gente tem o seguinte. R mais R, 2R. R mais R, 2R. E esse R vai continuar quietinho aqui. Tá? A gente apertou agora o B, tá? Então agora a gente tem que fazer esse paralelo aqui primeiro, tá? Lembrando que cada um vale 1 kΩ. Então aqui tem 2 kΩ, aqui também tem 2 kΩ. E aqui tem 1 kΩ, ok? Agora a nossa ideia é transformar esses dois em um único, né? Vamos fazer o cálculo aqui. Resistor equivalente é igual ao produto pela soma. Resistor equivalente, 2 vezes 2, 4, sobre 2 mais 2, 4. Então, 4 sobre 4, que vai dar 1. Então, eu transformei esses dois aqui em um único equivalente de 1 kΩ. Então, vamos lá, vou desenhar. Ok? Então, aqui já tinha um de 1 kΩ. E agora a gente transformou aqueles dois num resistor equivalente, linha que vale 1 kΩ. A gente fez aqui, acabou de fazer, tá? Então agora a gente tem que transformar esses dois em um único. A gente está reduzindo o circuito, né? Sempre reduzir até se transformar num único resistor equivalente. Eu só não reparei muito o desenho não, tá? Isso aqui é só para demonstrar para vocês. O fio não encurta não, tá? Aí venho aqui, ó, esses dois vai se transformar em um único resistor equivalente. Como está em série, é só eu somar os dois. Resistor equivalente final vai ser 1 mais 1 kΩ, né? E vai ser 2 kΩ. Beleza. Aí, o que ele pede lá no início pra gente? Ele pede assim, a diferença entre as resistências equivalentes. A diferença é a subtração. Então, eu vou ter que a diferença entre as resistências equivalentes vai ser o seguinte, R de depois, que é esse que a gente encontrou, menos o R de antes, equivalente, que vai ser igual a 2 kΩ menos 1,5 kΩ. Então, a diferença R de depois menos o R de antes vai ser igual a 2 menos 1,5, 0,5 kΩ. Prontinho, finalizamos o nosso problema. Tá? Eu terei que relembrar aí o conceito, né, pessoal, de associação de resistores em série, em paralelo, tá? Não podia deixar de fazer essa revisão. E isso cai muito, tá, pessoal, em vários vestibulares, a parte de eletrodinâmica, a parte de circuitos elétricos. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.